A curiosidade, sem dúvidas, faz parte da natureza humana e certamente nos perguntamos sobre as coisas mais comuns do nosso dia a dia. Questionar o mundo ao nosso redor e como as coisas funcionam é um comportamento natural. Mas, se você perceber até uma ligeira mudança no ambiente habitual, pode progredir para um desejo incontrolável e chegar ao âmago das respostas para os anseios mais curiosos possíveis. Tudo se torna ainda mais atrativo quando o evento acontece dentro de nossas próprias casas, ainda mais quando ele parece esconder segredos perduráveis. E foi exatamente isso que aconteceu quando um homem noticiou círculos estranhos aparecendo nas paredes de seu local de trabalho, dentro de sua própria residência, deixando-o muito intrigado. Foi então que ele decidiu dar uma olhada mais de perto e descobriu algo que ele nunca pensou ser possível. Ele decidiu que precisava investigar para ver do que a forma misteriosa se tratava. Ele entrou na garagem e pegou seu kit de ferramentas e quando ele voltou para o quarto, ele perfurou um buraco em um dos círculos para ver o que estava por trás deles. Então, ele foi surpreendido com o achado. Havia uma sala misteriosa por trás do círculo que estava na parede. O homem chamou alguns de seus amigos para verificar a descoberta que tinha acabado de fazer. Como ele não estava exatamente certo do que encontraria dentro, então resolveu chamá-los, caso precisasse de ajuda. Enquanto esperava, ele iluminou a abertura para ver se ele conseguiria distinguir alguma coisa, mas o ângulo era muito estranho para ver claramente. Quando seus amigos apareceram, todos estavam igualmente chocados quanto o proprietário. Um de seus amigos olhou para dentro da abertura, mas ainda estava escuro demais para ver qualquer coisa. O que era esse lugar? Foi então que o proprietário percebeu que ele precisava entrar naquele cômodo para finalmente conseguir detectar do que se tratava. Demorou um tempo para que, com a ajuda de seus amigos, o homem conseguisse abrir mais o buraco, mas logo ele já estava agachado do outro lado. A sala não era muito grande, e então ele pediu que um de seus amigos lhe passasse uma lanterna, para que finalmente ele pudesse ver o que estava escondido atrás da parede. No começo, ele realmente não sabia o que estava olhando. As únicas coisas que ele podia ver eram uma parede imunda e alguns restos de metal. Então, ele começou a mover o feixe de luz ao redor da sala. Sua descoberta levou os usuários das redes sociais a comentar e especular sobre sua função. Quem poderia ter construído aquilo? No que poderia ter sido usado? E o que pode ser feito com ele agora? O comentário mais popular foi: "Você deve colocar uma pintura sobre o grande buraco. Você seria imbatível no esconde-esconde." E realmente poderia dar certo, na teoria pelo menos. Provavelmente seria o último lugar que alguém pensaria em procurá-lo, atrás de uma pintura. No entanto, muitos comentários se concentraram em possibilidades obscuras e macabras. Alguns palpitaram que poderia ser uma câmara de tortura escondida, com restos humanos e utilizada por assassinos em série. Outros sugeriram que uma entidade sobrenatural poderia ter sido libertada graças ao ato despreocupado do proprietário em abrir o buraco na parede. Enquanto isso, um internauta sugeriu um uso inesperado para a sala. A partir desse momento, você descobriu que esses caras não eram realmente seus amigos. Quando você chegou ao final da sala, você se virou e se deparou com seus amigos tampando o buraco. Um outro comentarista decidiu levar as coisas muito longe. As pessoas têm ideias muito estúpidas sobre o que essa sala realmente é, escreveu ele. É obviamente um quarto usado para fornicar as cabras. De forma preocupante e também hilária, seu comentário obteve centenas de likes. Entre as teorias mais populares, uma das que mais se destacou foi a que a sala já foi utilizada para a produção ilegal de maconha, ou mesmo que não fosse, que deveria ter sido. O que você achou é um quarto escondido de plantação de cannabis hidropônica, escreveu um usuário.
Mas, se a sala não fosse usada para cultivar maconha ou para fornicar com cabras, para que exatamente era usada? Bem, de fato, embora a sala não tivesse nada a ver com hidrocultura, sua função estava conectada à água. Alguns comentaristas apostaram em tanque séptico, que estava perto, mas não muito correto. A sala secreta, de acordo com vários comentaristas, era de fato um tanque de armazenamento, mas não para resíduos ou produtos químicos. Era provavelmente uma cisterna de água, um reservatório de água, como um poço, mantido para uso doméstico. Anteriormente ao abastecimento de água canalizada, as cisternas seriam muitas vezes preenchidas com água de chuva capturada do telhado. Tecnicamente, pode ser possível reparar a cisterna e recolocá-la em serviço novamente, mas as comodidades modernas, obviamente, tornam isso desnecessário. Aparentemente, o proprietário do imóvel fez algo com a sala secreta, depois de compartilhar os vídeos de sua descoberta. Faz alguns anos que fiz esse vídeo, escreveu mais tarde em resposta a um comentário. Encontrei outro quarto secreto ao lado da sala secreta original. Eu estava pensando em mostrar o que fiz com o quarto desde então. E essa passagem secreta ainda não entrei, mas encontrei a entrada. No entanto, ele fez esse comentário em 2016 e ainda não cumpriu a sua promessa. Então, só nos resta imaginar o que aconteceu com ele. Será que ele conseguiu entrar na passagem secreta? Ou ele desapareceu em um labirinto de salas secretas? Talvez algumas perguntas devam continuar sem respostas. As informações são de Boredom Therapy e Scribble, edição NC. Gostou do conteúdo deste vídeo? Não esqueça de deixar o seu like, isso é uma grande ajuda da sua parte e contribui com o nosso trabalho. Inscreva-se no canal para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Obrigada!